Começa agora mais uma edição do Minuto Nacional. No programa de hoje exibiremos uma série de entrevistas que nos ajudarão a entender a enorme variação linguística que existe no Brasil, país que surpreende pela extensão territorial e diversidade de culturas. As entrevistas serão com o nosso entrevistador Guilherme de Assis. Estamos aqui com o Eduardo, um especialista linguístico formado em letras na Faculdade de Pernambuco, e ele vai falar um pouco para a gente sobre a origem dessa variante linguística da região do Nordeste. Primeiramente, boa noite, Guilherme, boa noite a todos os espectadores, boa noite, Matias. O primeiro contato, o surgimento da linguagem nordestina foi na chegada dos portugueses. Os portugueses chegaram ali na Bahia, então a origem vem dos portugueses, por isso que a linguagem nordestina tem muitos elementos desse país. Você poderia me falar um pouco sobre a diferença dentro do próprio Nordeste? Sim, ele predominam principalmente dois dialetos, que seriam o nordestino setentrional e o dialeto baiano, que é a Bahia separada dos diversos estados. Esses dialetos têm um pouco de diferença no modo de falar, nas expressões, mas o Nordeste, assim, o dialeto é parecido, só tem pequenas diferenças entre os estados. Você poderia falar para a gente também sobre um pouco desse preconceito linguístico que o Nordeste sofre? Sim, porque no resto do Brasil, muita gente pensa que no Nordeste o pessoal só fica falando oxe, oxente, maninha, e expressões desse tipo. E existem diversas expressões e eles se falam normalmente, é uma língua que puxa mais um pouco, mas é falada normalmente, existem diversas expressões na Bahia, em Pernambuco, expressões de cada estado. Então, não é aquele típico baiano que se expressa às vezes em novelas, programas de TV, essas coisas. Agradecemos pela entrevista. Esta é a Júlia e ela vai falar um pouco para a gente sobre as variantes linguísticas do Sul. Boa noite. A origem das variantes linguísticas do Sul é porque a região Sul sofreu diversas influências, principalmente dos espanhóis, portugueses e indígenas. Assim, os sulistas, para quererem se diferenciar dos estrangeiros, eles começaram a mudar sua forma de vestir, agir, e isso começou a se aproximar muito de como era o comportamento nos pampas argentinos e uruguaios. Um pouco das características é porque a linguagem do Sul ela é uma linguagem híbrida devido a diversas influências. Assim, tem algumas características, como a proximidade da fonologia com o espanhol platino e os diversos vocábulos hispano-luso indígenas. No Sul, possui um dialeto que é o dialeto gaúcho, que ele é muito falado no Rio Grande do Sul e em algumas partes de Santa Catarina e Paraná. Ele é devido a diversas influências, principalmente dos alemães, italianos, guaranis e espanhóis, e possui diversas diferenças léxicas e semânticas com o português padrão. Outra grande diferença é que a língua falada na fronteira é muito diferente da língua falada na capital e em outras cidades, devido à grande influência de países da língua espanhola como Argentina e Uruguai. Muito obrigado pela sua participação na entrevista. Voltamos agora com o Henrique e ele vai explicar um pouco para a gente sobre a origem e os dialetos específicos da região centro-oeste. Bom, primeiramente, boa noite, Guilherme, boa noite, Matias. Essa diferença dos dialetos da região centro-oeste data de muito tempo, quando as expedições dos bandeirantes e a população indígena e local que tinha na região do centro-oeste, tipo Mato Grosso, Goiás, essa população se encontrou e eles, com o passar do tempo, essas línguas foram se juntando e gerou o que a gente hoje conhece como os dialetos dos estados. Você pode falar para a gente também um pouco sobre os dialetos específicos de cada região? Claro, é importante estabelecer algumas diferenças entre os estados do centro-oeste. Primeiramente, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem dialetos bem parecidos, porém esses se diferem um pouco de Goiás, que Goiás tem uma influência um pouco maior das expedições bandeirantes vindos do sul e da região hoje de São Paulo, que tinham um sotaque próprio e incorporado isso à região local, que a gente conhece hoje como o puxão que eles dão no R, por exemplo, e a mudança, ao invés de falar o X do CH, eles falam o Tchê. Outro dialeto interessante é na região do Mato Grosso. A maior influência foi a dos indígenas e a gente percebe essa diferença também de Brasília, do Distrito Federal, que não teve tanta influência dos bandeirantes, porque é uma cidade muito nova.
Então, os dialetos que tem lá são de diferentes povos de todo o Brasil que vieram com a sua formação, com o seu desenvolvimento e vem incorporando uma língua comum na região. Interessante. Obrigado pela sua entrevista e vamos para a próxima. Este é Mestre Álvaro, professor da Universidade Federal do Rio Branco, e ele vai falar um pouco para a gente sobre os dialetos da região norte. Obrigado pelo convite, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, a região norte em si não possui apenas um dialeto. Possui o tradicional, que é o dialeto falado pela maioria da população do norte, da região norte, e tem o dialeto que é falado pelos imigrantes da década de 70, que ele é uma mistura de outros dialetos, vamos dizer assim, como nordestino, mineiro, capixaba, goiano e gaúcho. Há também um outro dialeto que é um tanto curioso. Ele é falado pelos amazonenses e paraenses, cujo nome dele é canoa cheia de cucos de pupa-prua, que traduzindo seria canoa cheia de cocos de pupa-prua. Isso porque a marca principal desse dialeto é a mudança da pronúncia da vogal tônica O na vogal tônica U. Os dialetos do norte possuem como uma grande característica o emprego de verbos da segunda pessoa e o uso do tu no lugar do você. Há também a pronúncia das letras R e S, como a do carioca. E também os dialetos nortinos também têm uma grande predominância do S. Agradecemos pela entrevista e agora é com você, Matias. Muito obrigado, Guilherme. Agora o nosso entrevistador Jorge seguirá com as entrevistas específicas para a região sudeste, englobando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Boa noite, Matias. Boa noite a todos os espectadores. Hoje estamos aqui com o João, que é graduado em Letras pelo UFRJ. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se a vinda da família real para o Rio de Janeiro no século XIX teve alguma influência na formação do sotaque carioca, que é tão conhecido pelo país. A vinda da família real para o Brasil teve grande influência porque junto com eles vieram 15 mil portugueses, que influenciou bastante o modo da população falar. Então a gente pode falar que a origem do sotaque carioca está relacionada com a vinda desse português, que eles são a origem. Sim, porque ajudou na formação do dialeto fluminense e o dialeto carioca. O dialeto carioca é muito semelhante com o português lusitano e o dialeto fluminense é muito parecido com o português europeu. Teve grande influência da família real. Esse dialeto fluminense, ele é falado somente no estado do Rio de Janeiro? Não, ele, além do estado do Rio de Janeiro, ele é falado no estado do Espírito Santo. E quais são as características mais marcantes desse dialeto? O dialeto fluminense apresenta a redução das vogais A e O para as I e U. Ah, sim, muito obrigado, João. Agora estamos aqui com o Gustavo, que é estudante de letras pela USP. Gustavo, você poderia falar para a gente um pouco sobre as variantes linguísticas paulistas? Claro, posso sim, Jorge. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar falando pela origem um pouco delas. Muitas das variantes linguísticas presentes no dialeto paulista, elas vêm de países externos, de imigrantes europeus. Durante o século XIX chegaram e durante o século XX se estabeleceram em grande medida, principalmente no estado de São Paulo. Uma grande influência italiana é notável. 70% dos imigrantes italianos foram para o estado de São Paulo e isso influenciou muito o dialeto deles. Vale dizer que, na época, quase se falava o mesmo tanto de italiano e português no local. Então, assim, era algo muito presente. E com relação ao uso do R, é muito conhecido, é uma variante paulista muito conhecida no Brasil inteiro. Você podia explicar, para mim? Sim, claro. O R, ele é uma coisa muito marcante. E ele é pronunciado de uma forma mais áspera nas capitais, como na palavra porta, e ele é pronunciado de uma forma mais alongada no interior. Também é interessante dizer do S, que é meio implosivo, e do gerúndio anasalado, que a gente consegue notar em São Paulo. Sim, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Estamos aqui agora com Beatriz, professora da UFMG em Letras, e ela nos falará um pouco sobre as variantes linguísticas do estado de Minas Gerais. Os dialetos em Minas Gerais variam de acordo com a região. No norte do estado, a influência do sotaque baiano, no sul, do sotaque caipira, característico do interior de São Paulo, e na região do quadrilátero ferrífero, a predominância de abreviação de palavras e gírias como ai, trem e arreda.
Muito obrigado, agora é com você, Matias. Muito obrigado, Jorge. Agora a palavra será com a nossa apresentadora Beatriz Diniz, que falará um pouco sobre o preconceito linguístico. Boa noite, telespectadores. Agora vamos falar um pouco sobre o preconceito linguístico. Ele está altamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele é usado para justificar que algumas maneiras de falar são superiores ou inferiores a outras. Para visualizarmos isso, não precisamos de ir muito longe. No nosso país, por exemplo, que é muito grande, nós podemos perceber isso, pois cada estado e cada região tem o seu próprio jeito de falar. E esse jeito de falar, cada um, envolve muitos aspectos sociais, culturais, econômicos e etc. O preconceito linguístico começa quando uma região julga a sua variação linguística superior. Isso faz com que ela trate as outras com um tom de pejorativo e de deboche, ficando com uma visão estereotipada de determinada região. E isso é muito errado, pois com esse projeto gostaríamos de salientar que todas as variações linguísticas são aceitas e válidas, e nenhuma deve ser considerada menos superior. Obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Agora, Ariane Rodrigues e Giovana Braga nos ajudarão a entender que outros fatores levam à construção de uma variante linguística. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui para falar um pouco mais para vocês sobre alguns fatores que influenciam na linguagem, além do fator regional. O aspecto socioeconômico é muito importante, porque a gente tem que considerar que o meio social que o indivíduo está inserido influencia muito na forma que ele fala. Uma pessoa da zona rural, por exemplo, vai se pronunciar e se expressar de uma forma diferente de uma pessoa da zona urbana. Assim como uma pessoa que é morador da periferia vai se expressar de forma diferente de um morador de um bairro de classe média alta. Além disso, a idade também influencia muito na forma que as pessoas vão falar. Por exemplo, um idoso vai usar gírias e expressões que já caíram em desuso, como broto ou pitel, e um adolescente de hoje em dia vai utilizar expressões como chia ou china. Boa noite. A língua ela está em constante mudança. Ela varia ao longo do tempo. Por exemplo, a língua que a gente falava na época de Dom Pedro é diferente da língua que nós falamos hoje. A língua vai se renovando. E outra coisa que muda muito é o contexto em que a pessoa está. Às vezes, um ambiente de trabalho demanda uma linguagem muito mais formal, uma linguagem sem gírias, mais rebuscada, e em um ambiente mais familiar, com amigos, uma linguagem mais coloquial. E outra coisa que nós estamos presenciando hoje é que a diferença da linguagem virtual para a linguagem pessoal. Conversando pelo WhatsApp, as pessoas são extremamente informais, usam de emojis, palavras encurtadas. Então, nós estamos tendo uma variação também no meio virtual para o meio real. O Minuto Nacional termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo programa.